Bênçãos da justificação. Romanos capítulo 5, versículos 1 até o 5, diz assim o texto: Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quero meditar aqui nesse texto com vocês, lembrando exatamente das bênçãos da justificação. Inicio recordando aqui uma palavra da escritora brasileira Raquel de Queiroz, já há pouco tempo antes da morte dela, né? Ela dá um testemunho muito marcante e está em vídeos que correm pela internet, qualquer um pode dar uma olhadinha lá. Ela, como escritora, primeira mulher brasileira a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, né? Ela deu um testemunho a respeito da falta de fé, porque ela não conseguia crer. E ela mostra que a falta de fé, e ela diz isso, né? A falta de fé é algo muito ruim. Ela chega a dizer que invejava aqueles ou aquelas que têm fé, porque ela não conseguia crer. Olha, de fato, as vantagens da fé são tantas que até mesmo um ateu inteligente, observador, como é o caso dessa escritora, né? Consegue perceber as vantagens da fé. E aqui nós vamos relembrar apenas algumas, segundo este texto aqui de Romanos capítulo 5. Segundo Paulo apresenta aqui em sua carta aos Romanos, é por meio da fé em Jesus Cristo que nós alcançamos a justificação. O que é isso? Justificação. Ou seja, nós mesmo culpados, mesmo condenáveis, como nós somos, nós recebemos da parte de Deus, digamos assim, um passaporte para a salvação. É isso. Porque Jesus Cristo, né, por meio da sua morte, pagou por isso em nosso lugar. É isso. Então, assim, nós que estávamos como que, vamos dizer, carimbados diante do juiz supremo, Deus, com a palavra devedor, esse seria o nosso carimbo, ou nosso crachá, né, devedor. Nós recebemos uma nova marca, uma marca que nos identifica como não devedores, pois Cristo pagou a nossa dívida. Olha que beleza, nós não tínhamos como pagar, e Cristo pagou então a nossa dívida. Dívida paga, salvação eterna garantida. Mas enquanto esperamos a chegada desse momento tão precioso da vida eterna, o que acontece? O que acontece é que, como cristãos, já vamos usufruindo das bênçãos da justificação, dessa declaração de justos, deste status, né? Esta situação de não devedor que nós recebemos. Esse carimbo. Não devedor. Merece a pena. É pecador. Mas Cristo pagou. Então, pagou, está pago. E a primeira das bênçãos que eu vejo aqui na leitura desse texto, né? A primeira delas é a paz com Deus. Lá no versículo diz, portanto, justificados pela fé em Jesus, não é por aquilo que nós fazemos, mas é pela crença, pela fé, pela confiança que nós temos no sacrifício de Jesus, pela fé que temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé. Como pecadores condenáveis, éramos inimigos de Deus. É isto, inimigos. Mas por meio desta nova situação, nós somos reconciliados com Deus.
Passando um pouquinho do texto que eu li, aqui nos versículos 10 e 11 do mesmo capítulo, vamos dizer assim: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos, ou nos alegramos, como diz uma outra versão, em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Agora temos paz. Como é bom ter paz com Deus. Nós somos pecadores, sim, mas podemos nos aproximar de Deus. Somos pecadores, mas fomos lavados, purificados pelo sangue de Jesus. A nossa dívida foi paga. E agora nós temos como nos aproximarmos, então, de Deus. Temos paz. Uma segunda bênção vista aqui nesse texto e confirmada na prática é a alegria. Algumas pessoas estranham, né? O crente está sempre alegre, sempre alegre. O cristão, mesmo no meio das lutas e dificuldades, é claro que temos momentos de dor, de tristeza e às vezes até, vamos dizer assim, até fraquejamos um pouco. É lógico, nós somos carne, somos osso. Mas no geral, passa aquele momento ali, ou mesmo no meio das lutas, dificuldades naturais da vida, o cristão consegue se alegrar. Por quê? Porque sabe que até mesmo os sofrimentos têm bons propósitos para a vida dele. Está ali no versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos. Esta versão que eu estou usando aqui diz nos gloriamos. A Nova Tradução na Linguagem de hoje diz nos alegramos. Me parece que a Nova Tradução na Linguagem de hoje acertou melhor aqui, ou acertou aqui. Nos alegramos nas tribulações. Não é que nós temos prazer nas tribulações, mas nós nos alegramos até mesmo no meio das tribulações. Por quê? Porque sabemos que tudo isso aqui vai passar. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a própria tribulação, a própria dificuldade vai contribuir de alguma forma boa para o reino de Deus e para os cristãos como um todo. E a esperança, a aprovação e a aprovação, e a aprovação. A perseverança, a aprovação e a aprovação, a esperança, diz no versículo 4. E ainda vemos então aqui que temos esperança. É outra bênção. O cristão sempre tem esperança. Depois de ser declarado justo, depois de ser declarado não devedor, de receber o carimbo, né? É uma figura que estou usando aqui. Receber o carimbo, está quitado, passa a ter esperança. Pela fé, sabe que tudo nesta vida fica para trás. Mas que ele jamais será decepcionado por seu Deus, com quem estará na eternidade. É maravilhoso realmente ser cristão, ser lavado, purificado, declarado justo pelo Senhor. Agradeça a Deus, agradeça as bênçãos, e as bênçãos imediatas, eternas, mas também as imediatas que aqui aparecem neste texto. São bênçãos imediatas da justificação. Paz com Deus, alegria e esperança.